Fala assim, Espírito Santo, muda minha vida e a minha identidade. Fala assim, a minha vida, as coisas ao redor. Fala assim, a minha identidade é quem eu sou. Amém? Glória a Deus. Como é que vocês estão? Deus me dê graça para pregar para vocês aqui tudo que Ele coração. Amém? Amém? Vocês vão receber sim ou não? Amém? Feche seus olhos, coloque a mão nos seus pensamentos assim na sua mente. Coloque a mão nos seus pensamentos. Fala assim, Senhor, me ajuda a receber a sua palavra. Fala assim, Senhor, eu não quero somente ouvir, mas eu quero entender e receber. Fala assim, Senhor, muda a minha mente e os meus pensamentos. No nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Ó, o que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar para vocês hoje é acerca do encontro com Deus. O encontro com Deus. Quando você lê a Bíblia, você medita nas Escrituras, você vai ver diversos homens e mulheres que tiveram um encontro com Deus. Fala assim, encontro. Fala assim, encontro com Deus. Todos esses homens da Bíblia que tiveram encontros com Deus, eles nunca mais foram as mesmas pessoas. Amém? Glória a Deus. Você vai ver Abraão, Deus chama Abraão. Você vai ver Moisés, a Bíblia fala que Moisés viu uma sarça ardente e sai uma voz da sarça e chama ele. Ele vai até ela. Depois dele ter encontrado com a sarça ardente, que é a presença de Deus, nunca mais eles foram as mesmas pessoas. Amém? Então, quando você lê a palavra, você vai ver diversas pessoas, diversas. Diria que a Bíblia inteira, né? Todos os homens e mulheres que tiveram um encontro com a presença de Deus, nunca mais eles conseguiram permanecer sendo a mesma pessoa. Glória a Deus. Tem Paulo no Novo Testamento, a Bíblia fala que ele cai do cavalo, né? Jesus aparece para ele numa visão e ele é transformado. Amém? Então fala assim, o encontro com Deus transforma a mim. Glória a Deus. A vida da pessoa que a gente vai falar hoje é a vida de Jacó. Amém? Quantos de vocês conhecem, já ouviu falar de Jacó? Levanta a mão aí. Quantos de vocês têm uma ideia da história de Jacó? Levanta a mão. Não vai dar para pregar tudo para vocês hoje, tintim por tintim, porque é muita coisa. Amém? Mas os pontos principais e as coisas bastante relevantes é o que o Espírito colocou no meu coração para mostrar para vocês. Amém? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia aí em Gênesis. Thaís, pode abaixar. Gênesis 28. Gênesis 28, versículo 10. Gênesis 28. A gente vai começar a ler a partir do verso 10. Amém? Então Jacó foi um dos patriarcas. A Bíblia fala que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém? O Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. A gente vai ler sobre Jacó aqui, a gente vai perceber, a gente vai conhecer quem ele era, quem ele se tornou depois de ter um encontro com a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantos de vocês têm pai, mãe, ou avô e avó que era da igreja? Levanta a mão. Foi da igreja. Conhecia Jesus. Amém? O que a gente vai ler aqui é exatamente isso. O pai de Jacó era Isaac. O pai de Jacó era Isaac. Isaac foi filho de Abraão. Amém? Abraão e Isaac. E Isaac teve dois filhos, um chamado Esaú, o outro Jacó. Então, mesmo Isaac sendo de Deus, vou colocar assim, mesmo Isaac sendo uma pessoa de Deus, não significa necessariamente que Jacó e Esaú seria de Deus. Amém? Vou dar um exemplo para vocês, que vocês vão compreender. Seu pai e sua mãe pode ser de Jesus, sua avó pode ser de Jesus, mas não significa necessariamente que você é. Amém? Estão compreendendo? Um exemplo, você que é pai e mãe, você pode vir à igreja, você pode ser de Cristo, mas não significa necessariamente que seu filho é. Por que, Igor, você está falando isso? Porque todo ser humano precisa ter um encontro pessoal com Deus. Amém? Fala assim, todo mundo, igreja, a face da terra, todo mundo precisa ter o seu encontro. Uma frase bem famosa que diz assim, ó, Deus não tem netos, Deus não é vô, Deus é somente pai. Amém? Então, um exemplo, os seus filhos, por mais que você seja de Jesus, eles vão precisar ter a experiência deles com Deus. Amém? Glória a Deus. Então, ó, o pai de Jacó aqui era um homem de Deus. A gente vai ler aqui. O pai de Jacó era um homem de Deus. Agora, Isaac e Esaú é o que a gente vai conhecer aqui. Amém? Glória a Deus. Antes de a gente ler o verso 28 aqui, eu quero contextualizar vocês, ajudar vocês a se localizar. Ó, antigamente,
Hoje não tem tanto. Quantos de vocês já pediram aquela benção pro pai, a benção pra mãe pra dormir? No tempo dos avós era assim, sim ou não? Benção mãe, benção avó, sim ou não? O que a gente vai ler aqui é algo muito importante. Naquela época, a bênção era algo muito importante. Diferente do que a gente tem o costume hoje, esse costume que você tem hoje de dar a bênção vem dos judeus, vem do povo da Bíblia. O Brasil foi influenciado judeu. Isso que não dá não. Ó, diferente do que a gente entende como bênção hoje, muitas vezes as pessoas pensam assim, ó, Deus te abençoe. Abençoe. Essa bênção que eu vou falar aqui para vocês é uma bênção diferente. Essa bênção aqui, o patriarca, o pai da família transmitia quando ele estava prestes de partir. Quando ele estava prestes a morrer, ele transmitia essa bênção. Amém? Glória a Deus. Se eu não me engano, a palavra é brahá em hebraico, bênção. Fala assim, bênção. O que significava essa bênção? Essa bênção não era uma coisa que ele dava. A bênção era como se ele desse, vou colocar em palavras simples, é como se o Espírito de Deus, a unção que estava sobre Isaac, vir sobre o seu filho, o filho a quem ele abençoasse. Amém? É como se ele tivesse, em outras palavras, em palavras simples, mais profundas, ele está liberado a ser fértil, liberado a prosperar, liberado a ter sucesso naquilo que ele for fazer. Amém? Esse é o significado de bênção na Bíblia. Bênção não é uma coisa que você ganha. Amém? Glória a Deus. Compreenderam? Então fala assim, bênção. Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender. Fala assim, bênção. Ó, antes da gente ler aqui, a Bíblia fala que Esaú era o irmão mais velho. E sendo o irmão mais velho, ele tinha o direito a receber essa bênção. Só por ser o irmão mais velho. O irmão primogênito, ele tinha o direito. O primogênito, naquela época, tinha o direito de receber. Jacó era o irmão mais novo. Esaú era um homem peludo, um homem que gostava de caçar, um homem do campo, né? E Jacó percebeu que aquilo que Deus ia liberar por meio da vida de Isaac, na vida de Esaú, era algo muito valioso. Só que Esaú, não, vamos dizer assim, não deu devido valor. Tem um certo dia que Esaú está ali com fome. E Jacó, esperto, fala assim, Jacó era espertão. Presta atenção. O que Jacó fala? Jacó fala assim, vamos fazer um trato. Você está com fome, eu vou te dar um prato de lentilha e você me transfere o direito de receber a bênção. Essa bênção do pai, quando o pai estiver perto para morrer. Esaú, mentiu, falou, tudo bem, me dá aí a comida, eu vou comer e quando você ficar no lugar aí, recebe a bênção. Amém? Compreenderam? Só que por direito, quem recebia a bênção era o Esaú, que era o primogênito. Então, a Bíblia fala que Isaac estava bem velho. Isaac estava bem velhinho e estava ficando cego. A Bíblia fala que a mãe de Jacó e de Esaú pega a roupa de Esaú, coloca no Jacó, passa o cheiro dele, se impregna o cheiro do Esaú, o irmão mais velho, e o Jacó, que é o irmão mais novo, vai até o pai para receber a bênção. Quando ele chega ali, o pai fala assim, mas a sua voz é do Jacó. E aí o Isaac, que é o pai deles, fala assim, a sua voz é do Jacó, não estou te entendendo. Aí o Jacó, estava transmitido ali de Esaú, fala assim, não meu pai, sou eu, seu filho, Esaú. O que acontece? Isaac coloca as mãos sobre Jacó, se passou por Esaú. E a bênção de Deus é transmitida para Jacó. Amém? Compreenderam? Amém? O nome Jacó, fala assim, identidade. Fala assim, identidade é quem eu sou. Presta atenção. O nome Jacó tem algumas nuances, né? O primeiro é aquele que segura o calcanhar. Jacó e Esaú eram irmão gêmeo. Aquele que segura o calcanhar. Mas ele ficou conhecido não só como aquele que segura o calcanhar, mas como aquele que era trapaceiro. Amém? Por quê? Porque ele negocia com o irmão dele, algo muito valioso. Ele trai o pai dele. Por que ele trai o pai dele? Porque ele se passa pelo irmão dele. Amém? Compreenderam essa parte? Amém? Bem simples. Então o pai abençoa o filho errado. O filho trapaceou. O que acontece? Quando o Esaú vê aquilo ali, Esaú fica com raiva. Fica irado. Mesmo ele tendo trocado o prato de lentilha, ele fica com raiva e quer matar o Jacó. O que o Jacó faz? Ele corre. A Bíblia fala que a mãe deles fala assim, vai para casa do seu tio Labão, vai para casa do seu tio, fica lá longe, porque seu irmão quer te matar. Se ele pegar, ele quer te matar. E aí a gente vai ler aqui agora. Então Jacó, ele parte para Harã. Capítulo 10 agora, Gênesis 28, 10. E Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Verso 11. No caminho ali, ele tem um encontro, fala assim, um encontro. Fala assim, Betel. Repete essa palavra, fala assim, Betel. Foi o primeiro lugar onde ele teve um encontro com Deus. Até então ele só tinha feito aquela ser vergonhenta ali no meio da família dele, traiu o irmão, traiu o pai e fugiu. Vamos lá, verso 11. Chegando a determinado lugar, parou para pernortar, para dormir, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou como travesseiro.
Então ele estava viajando, parou num lugar de noite para dormir, pegou uma pedra e usou como travesseiro. E ele teve um sonho, verso 12. Ele teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam em D. Os anjos estavam em cima ou embaixo? Em cima ou embaixo? Ó, vai prestando atenção. Então os anjos subiam em D. Se subia porque estava em? Se ele estava tendo um sonho. Verso 13. E ao lado estava o Senhor que lhe disse. Presta atenção no que Deus disse. Ó, até aqui, Jacó não tinha orado, Jacó não tinha falado com Deus, não tinha falado nada. Ele só estava fugindo do irmão. E ele deitou numa pedra para dormir. Ele não estava orando, ele deitou para dormir e teve um sonho. No sonho, olha o que Deus falou com ele. Fala assim, quem falou primeiro? Foi Deus. O que a gente vai ler aqui é Deus falando primeiro com ele. Ó, e ao lado estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus do seu pai, Abraão, e o Deus de Isaac. Tá vendo? Ele cita o vô e o pai dele que é Isaac. Abraão era o vô, Isaac é o pai. Olha o que Deus disse para um cara trapaceiro. Presta atenção. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Então ele estava deitado num lugar que Deus ia dar para ele nem sabia. Verso 14. Seus descendentes serão como o pó da terra, serão numerosos como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. E todos os povos da terra, fala assim, todos os povos da terra, fala assim, todos os povos. O que é o todos os povos? Fala assim, sou eu e você. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Glória a Deus. Verso 15. E eu, presta atenção, igreja. Olha o que Deus vai falando para ele. Verso 15. E eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá. E eu o trarei de volta a essa terra e não o deixarei enquanto não fizer o que te prometi. Então ele está deitado, dormindo, fugindo com medo do irmão que falou que ia matar ele, porque ele fez a coisa errada. Então ele estava fugindo das consequências. E Deus aparece num sonho. O que Deus fala para ele aqui? Coisa boa ou coisa ruim? Coisa boa ou coisa ruim? Mas o que ele tinha feito? Estão entendendo? Deus aparece para ele e fala, ó, essa terra que você está deitada, foi a terra que eu dei para Abraão, Isaac. Eu vou dar para você, vou dar para os seus descendentes, através da sua descendência, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. E mais, vou cuidar de você. Vamos ler o 15, para ficar gravado aí, ó. Eu estou com você, eu estarei com você. E eu cuidarei de você, aonde quer que você vá. E eu o trarei de volta a essa... Por que Deus falou que ia trazer ele de volta? Porque ele estava full? Amém? Glória a Deus. Então o próprio Deus se manifesta a ele e dá boas palavras. Por que Deus deu boas palavras a um homem mentiroso, a um homem traidor, a um homem trapaceiro? Por quê? Assim, porque Deus é bom. Deus é bom. Nessa primeira parte aqui, nesse primeiro encontro que a gente vê aqui, a gente vê a graça de Deus. Quando eu e você está lá no mundo, lá no pecado, fazendo tudo que é errado, tudo que desagrada a Deus, você vem na igreja, senta no culto, e Deus fala assim, eu amo você e quero te salvar. Só que você não tem nada para oferecer para Deus. Você não tem nada de bom em você para oferecer para Deus. Deus fala, eu sei, eu te conheço, sei o que você fez, sei quem você é, mas eu amo você, quero te salvar. Eu quero cuidar de você. Fala assim, o primeiro encontro, a graça de Deus se manifesta. Então no primeiro encontro, você vê que Deus faz o bem para ele, sem ele ter nada para oferecer. A Bíblia fala que a graça é um favor em merecer. Jacó merece o bem, sim ou não? Sim ou não? Não, por quê? Porque ele tinha plantado o mal. Sim ou não? Mas quando Deus aparece, o que Deus dá para ele? O bem. O primeiro encontro que você tem com Deus é um encontro com a graça de Deus. É um encontro quando você olha para si mesmo, olha para Deus e fala, Deus, se for de mim mesmo, eu não consigo permanecer. Eu não sou bom o suficiente para entrar no céu. Por mim mesmo, o que eu posso fazer de mim mesmo para ser abençoado? Sim ou não? Nada. A gente não pode fazer? Se a gente fosse adquirir uma bênção de Deus por meio dos nossos esforços, por meio dos nossos méritos, quem aqui receberia alguma coisa? Ninguém. Glória a Deus. A bênção maior que eu e você recebeu de graça, gratuitamente pela graça, foi a Foi a salvação. Amém? Glória a Deus. Então fala assim, o primeiro encontro. Ele vê a graça de Deus. Um homem pecador, um homem mau, um homem traiçoeiro.
ter um encontro com a bondade, com o amor de... Deus sabia que ele tinha feito, sim ou não? Por que Deus não chegou, você fez isso e isso de errado e tal? Por quê? Fala assim, Deus tinha escolhido ele. Eu não vou ler para vocês, senão vai ficar muito grande, mas no Gênesis 25 fala que a mãe dos dois, dos gêmeos, sentia muita dor. Ela foi orar a Deus e falou, por que eu sinto essa dor? E aí Deus respondeu, porque os dois estão aí, né, brigando dentro do seu ventre, e o mais jovem dominará sobre o mais velho. Então Jacó, Deus tinha a Bíblia fala que Deus, agora eu e você, a Bíblia fala que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu, está escrito em Efésios isso. Talvez você pense, mas Jacó foi escolhido e eu não. Não, a Bíblia fala que Deus nos elegeu. Se você está aqui na igreja, você está ouvindo essa palavra, você acha que Deus não conhece você? Sim ou não? Glória a Deus. Estão entendendo? Fala assim, Deus me escolheu para me salvar. Fala assim, Deus. Fale com fé. Fala, Deus me ama. Fala assim, sem eu merecer. Sem eu ter nada de bom. Glória a Deus. Agora eu vou ler aqui, vocês vão se identificar aí. Quantos de vocês às vezes quer uma coisa assim de Deus e fala assim, Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo e aquilo outro. Sim ou não? Nunca fez isso aí? Levanta a mão. Quem nunca fez aí? Quem já fez? Levanta a mão. Melhor dizer, acho que todo mundo, né? Quando está começando, todo mundo, né? Porque nós pensamos que Deus vai fazer as coisas para nós pelo que nós pode fazer, sim ou não? Nós quer comprar as coisas de Deus. Fala assim, a gente recebe mediante a graça, por meio da fé. Vamos ler o verso 16 agora, ó. Quando Jacó acordou do sonho que ele teve, ele disse, sem dúvida, o Senhor está nesse lugar. Então ele teve um primeiro encontro ali com Deus. O Senhor está nesse lugar. Ele viu a graça de Deus. Versículo 17. E teve medo. Ele ficou com temor de Deus. Temível é este lugar. E não é outro senão a casa de... Esta é a porta do céu. Então esse lugar que eu estou aqui é a porta do... Esse lugar que você está aqui, a presença de Deus se manifesta. Vocês não entenderam, não? Vamos ler o 17 de novo. Ó. E teve um temível medo, então um temor no coração dele. E não é outro lugar, senão a casa de... Aonde você está? Onde você está? Na casa de... E essa é a porta do... Esse é o lugar para você ter um encontro com a presença de Deus. Verso 18. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que ele estava deitado, que usou como travesseiro, colocou de pé como uma coluna e derramou óleo sobre o seu topo. Era uma espécie de... hoje quando as pessoas vão fazer juramento, elas pegam na mão. Hoje não pega mais na mão, né? Quer assinar contrato. Mas antigamente se pegava na mão, se não. Naquela época eles faziam um altar. Tiravam uma pedra e consagrava aquele lugar. Vamos lá. Verso 19. E deu o nome daquele lugar de Betel. Aquele lugar, embora a cidade anterior se chamasse Luz. Então ele nomeou aquele lugar Betel. Por que Betel? Foi o lugar onde ele teve o primeiro encontro com... Foi o lugar onde ele teve o primeiro encontro com Deus. Verso 20. Então Jacó fez um voto, dizendo... Você vê, Deus já tinha falado para ele que ia cuidar dele. Mas ele não entendeu como é que funciona. Você vê, é a pessoa que vem na igreja, recebe a graça de Deus, mas não compreende como funciona a vida com Deus. Deus falou que ia cuidar dele sem que ele tivesse precisado, vamos dizer assim, prometer nada para Deus. Porque o próprio Deus já tinha falado que ia cuidar dele, sim ou não? Sim ou não? Primeira parte aí, Ele faz um voto. Mesmo assim, não é errado fazer voto, amém, igreja? Não é isso. Mas eu quero que vocês vejam o coração dele. Ele queria dar alguma coisa para Deus. Verso 20. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo e cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Verso 22. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Então Jacó fala: tudo que o Senhor me der, se o Senhor me abençoar, se o Senhor cuidar de mim, tudo que o Senhor me der, eu te devolverei a 10ª parte de tudo que o Senhor me... Mas Deus estava pedindo alguma coisa para ele, sim ou não? Porque Deus falou para ele que já ia cuidar
que ia cuidar dele. Mas, Igor, por que Jacó fez isso? Porque Jacó sabia que Isaac tinha feito isso. Jacó sabia que isso começou em Abraão. Glória a Deus. Então ele estava aprendendo a servir Deus de maneira correta. Glória a Deus. Amém? Não quero focar nisso daqui. A gente vai focar na vida de Jacó. Mas quando a pessoa serve a Deus, no coração dela ela reconhece que tudo o que ela tem veio de... Preste atenção no finalzinho da frase, ó. E de tudo o que me deres, eu certamente te devolverei. Então ele está falando, Senhor, de tudo que eu conquistei, de tudo que eu tenho. Quer dizer, de tudo que o Senhor, eu creio e eu sei que o Senhor que me dá. Eu sei o que eu vou vir a ter. Eu só vou vir a ter porque é o Senhor que está me dando. Fala assim, uma pessoa humilde é aquela que reconhece que tudo que tem foi Deus que deu. Essa é uma pessoa humilde, sim ou não? Pessoa orgulhosa, não, eu conquistei porque eu trabalhei, eu fiz a faculdade, eu estudei, se eu não me esforçar, se eu não trabalhar, não vai acontecer. Essa pessoa confia na força do próprio... Tá bom, você trabalha, você estuda, você vai estudo. Se Deus fazer assim, ó, tirar o sopro de vida, você fica em pé, sim ou não? Por isso que a pessoa humilde, ela reconhece que tudo que ela tem, tudo que chega até ela foi Deus que deu. Percebe que Deus não está pedindo nada seu? Se foi o esforço do seu braço, se foi a sua vida, se foi você que conquistou, então Deus não quer nada seu. Estão entendendo? Glória a Deus. Deus não quer nada que é seu. Ele pede para que você seja grato com aquilo que Ele te... Glória a Deus. Vocês entenderam? Amém? Entenderam? Bem simples? Vamos lá. Vamos lá agora em Gênesis 30. Gênesis capítulo 30. Não vai dar para ir capítulo por capítulo, senão nós ia passar um mês aqui, amém? Vai pulando. Então, a Jacó, ele foi para a casa do seu tio Labão. Ele continuou a viagem. Ele teve esse primeiro encontro com Deus. Deus prometeu que cuidaria dele, que levaria ele em segurança, que proveria para ele comida, roupa, cuidaria dele. Amém? Fala assim, Deus não fez o que Jacó falou. Deus fez o que ele prometeu. Antes de Jacó prometer qualquer coisa para Deus, Deus já tinha falado Qual foi as coisas que Deus prometeu? Deus falou para ele que daria a terra, o lugar, que a geração dele, os filhos dele iam ser numerosos, e que o próprio Deus cuidaria dele. Então, basicamente, Deus prometeu para ele provisão e família, sim ou não? Deus falou para ele, eu vou te dar uma família, eu vou cuidar de você, e através da sua família, ela vai numerar a terra. Gênesis 30, 25, vamos lá, bem rápido. O próprio Deus começa a cumprir aquilo que ele falou. Você vê, Deus não cumpre o que Jacó prometeu. Deus cumpre o que ele mesmo disse. Verso 30. Depois que Raquel deu à luz, a gente está pulando aqui, mas Jacó trabalhou 17 anos para casar com a sua amada, né, a Raquel. A Bíblia fala que ele trabalhou 7 anos, ele foi para a casa do tio dele Labão. O tio dele Labão tinha 2 filhas. Ele se apaixonou por uma filha chamada Raquel. Aí o tio dele Labão falou assim, vamos fazer um trato. Você trabalha 7 anos, e depois de você trabalhar 7 anos, eu deixo você se casar com a minha filha. A Bíblia fala que ele trabalhou 7 anos. Quando ele chegou no ano 7º ali de receber a esposa, o tio dele enganou ele. Aí o tio dele deu a outra filha. Se eu não me engano é Lia. Tá na unção. Deu a outra filha. Aí Jacó falou, e agora? Aí ele falou, Labão falou para ele, se você trabalhar mais 7 anos, eu te dou a Raquel. Aí a Bíblia fala que ele foi lá e trabalhou mais 7. Traduzindo, ele teve 4 mulheres. Ele teve 2 esposas e cada esposa tinha uma concubina. Que era a Bila e a outra não vou lembrar o nome. Amém? Ele teve 4 esposas. O que Deus falou para ele? Que a família dele ia ser numerosa. Adivinha quantos filhos ele teve? 12. Que as 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel. Sim ou não? Tem as 12 tribos de Judá, Naftali, Gade. As 12 tribos de Israel são os 12 filhos de Jacó. Glória a Deus. Quer ver um filho de Jacó que vocês lembram? Quem lembra aqui do José? José, filho de Jacó. Glória a Deus. Vamos lá. A primeira parte aqui, Deus cumpriu. Deus deu Raquel, que era quem ele amava, e deu ainda Lia. E aí, com a Lia veio mais uma concubina. Para que ele tivesse a família grande. Porque o plano de Deus era povoar a terra. Glória a Deus. Vamos ler o 25 aqui, Gênesis 30, 25. Depois que Raquel deu à luz a José, olha o José aí, José do Egito. Jacó disse a Labão, deixe-me voltar para a minha terra. Ele já tinha conquistado ali a filha ali, né, a família.
já teve os seus filhos, e o filho mais novo foi o José. Lembra da história de José, que ele era o mais novo? E Jacó agora sente o desejo de voltar para sua terra, de onde ele saiu. A gente já foi bastante aqui na frente. Verso 26. Dê-me as minhas mulheres, pelas quais o servi, e os meus filhos, e partirei. Você sabe bem o quanto eu trabalhei para você. O verso 27. Mas Labão disse, presta atenção. Mas Labão lhe disse, se mereça a sua consideração, peço que fique. Ó o que Labão descobriu. Que por meio da adivinhação descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Então Labão ficou muito rico por causa de Já. E como que ele descobriu isso? De feitiçaria, de adivinhação. Verso 28. E acrescentou, o que Labão faz uma proposta para ele. E acrescentou, diga o seu salário e eu lhe pagarei. O que você quer para ficar aqui? Então, até aqui, Jacó tinha família, sim ou não? Família grande. Verso 30. Vamos ler o 29. Ó. Jacó lhe respondeu, você sabe o quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos crescem sobre os meus cuidados. O verso 30. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou e muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então ele tinha família, mas não tinha dinheiro, não tinha recurso para cuidar da família. Glória a Deus. Mas mesmo assim ele queria partir. Verso 31. Então Labão perguntou, o que você quer que eu lhe dê? Então Labão perguntou, o que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Eu voltarei, fala assim, sabedoria. Ó, Deus deu sabedoria. Ele podia ter falado assim muito bem, me dá um dinheiro, me dá um salário aí. Não, olha isso. Eu voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com a seguinte proposta. Verso 32. Hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, e todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Elas serão meu Basicamente assim, ele cuidava das ovelhas. Ele falou assim, ó, e as ovelhas que nascer com cor salpicada, com cor escura, essas vão ser minhas. E as brancas, fiquem para você. Bem simples, só que é simples. Mas para nascer uma ovelha salpicada e uma ovelha escura, é muito raro, sim ou não? Sim ou não? Fala assim, ele não estava confiando nele. Ele estava confiando em... Olha o verso 33. Ó, ele foi um homem mentiroso, sim ou não? Olha o verso 33. Ó a mudança do espírito já começando a acontecer no coração dele. E a minha honestidade te servirá de testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, ou algum cordeiro que não seja preto, poderá considerar roubado. Porque ó, ele cuidava do rebanho há 3 dias de viagem. Ele falou assim, eu vou cuidar do seu rebanho. Você pode vir conferir, verificar. Se eu ficar com alguma das ovelhas que é sua, você pode considerar que eu te roubei. Ó, ele teve um encontro com... A primeira coisa que aconteceu com ele foi ali. Deus começou a lhe dar palavras. E por causa das palavras de Deus, ele recebeu a graça de... E as palavras que veio mediante a graça de Deus começou a acontecer. O que começou a acontecer? Primeiro, ele teve a família. Ele teve as 2 esposas. Segundo, não vai dar tempo para destrinchar isso daqui, mas ele começou a ter o favor de Deus. Sim ou não? Glória a Deus. Olha o verso, vamos pular para o 37, para a gente ir rápido. E Jacó pegou, olha o que ele fez. Jacó pegou galhos verdes de estaroque, amendoeira e planalto. E neles fez listas brancas, descascando parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Ele pegou um galho, começou a cortar para deixar ele listrado. Verso 38. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber. Verso 39. E se acasalavam diante dos galhos, e geraram filhos listrados e salpicados e pintados. O que ele fez? Ele pegou um galho, colocou onde os rebanhos vinham beber água, e quando o rebanho vinha beber água, os animais olhavam para aquele galho que ele colocou ali. Quando os animais iam acasalar olhando para aquele galho, a figura daquele galho era o que nascia a cor do rebanho. Sabedoria, sim ou não? Estão entendendo? Fala assim, a graça de Deus vale mais do que dinheiro. Se ele tivesse falado assim, não, Labão, me dá 10 mil aí, eu fico. Fala assim, a sabedoria vale mais do que dinheiro. Sim ou não? Sabedoria vale mais do que dinheiro?
Sabedoria que vem de Deus, é claro, amém? Não é sabedoria desse mundo. A sabedoria, a graça de Deus vale muito mais do que muito mais. Vou ir rápido com vocês aqui, ó. Corre lá no verso 41. E toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos dos bebedouros em frente dos animais, para que esses se acasalassem perto dos galhos. Versículo 42. Mas se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficaram para Labão e os mais fortes ficaram para Já. Quer dizer, a palavra de Deus começou a acontecer na vida dele sem ele ter que roubar nada de ninguém, sem ele ter que trapacear, sem ele ter que fazer as coisas erradas. Estão entendendo? Sem ele ter que pegar o que é do. Sim ou não? Mas ele começou como? Antes de conhecer a Deus? Fazendo o que era ele? Pegando o que era do outro, sim ou não? Pensando que daquele jeito as coisas iam dar certo. Glória a Deus. Verso 43, olha o que Deus fez com ele. E assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos, e de servos e servas, camelos e jumentos. Então, de 2 animais, 3 animais, 4 animais, aquilo começou a se multiplicar. E agora ele tinha as duas coisas que Deus tinha prometido para ele, sim ou não? Diz para ele, ó, você vai ter família e eu vou cuidar de você. Eu vou te dar bens, você vai conseguir tomar de conta da sua família. Glória a Deus. Amém? Fala assim, Deus, vai me dar graça para eu cuidar da minha família. Glória a Deus. Vamos lá. Vai agora no capítulo 31, no versículo 2. Gênesis 31, 2. Vamos ler o versículo 1, né? Gênesis 31, versículo 1. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que é do nosso pai e juntou a riqueza à custa de nosso pai. Quer dizer, começou a rolar ciúmes. Verso 2. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era mais a mesma. Verso 3. Por quê? E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei convosco. Por causa que as coisas começaram a crescer na vida de Jacó, o Labão, que era a pessoa que tinha dado a oportunidade para ele, começou a ficar enciumado. E Jacó percebeu que ali já não era mais lugar dele E aí quem se encontra com ele de novo? Olha o versículo 3. Fala assim, o Senhor aparece de novo. E o Senhor fala para ele, ó, no verso 3. Volte para a terra de seus pais. Mais uma vez Deus Deus falou para ele, ó, eu vou te dar a família, eu vou te dar condições de cuidar da sua família, eu vou te dar aquela terra. Deus falou para ele agora, volte para a terra de seus pais. Vamos lá agora, em Gênesis 32, 8. Gênesis 32, 8. Fala assim, o face a face agora. Eita, agora. Gênesis 32, versículo 8. Agora é o face a face. Deus falou para Jacó, Jacó, volta para a sua casa, volta para a casa dos seus pais lá. Verso 32. Pois assim pensou Jacó, aqui é Jacó pensando, capítulo 32, versículo 8. Pois assim pensou, se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Verso 9, então Jacó orou, ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me dissestes, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Verso 10, não sou digno de toda a tua bondade e lealdade com que trazestes o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas um cajado, mas agora possuo grandes caravanas. Basicamente, Jacó falou, Senhor, eu não posso voltar para lá, porque eu briguei com meu irmão. Se eu chegar lá, meu irmão me ver, ele vai querer me Ele vai querer me matar. O que ele pensou? Ele estava com grandes caravanas. Ele falou, vou mandar uma na frente e eu vou ficar para trás. E essa na frente que eu vou mandar muito presentes para o meu irmão, para poder acalmar o coração dele, para ele poder ficar mais manso. Só que a oração que ele faz, presta atenção, ó. Verso 9. Vou ler o verso 10. Olha a oração que ele faz. Não sou digno de toda a sua da sua bondade e da sua lealdade, com que trouxeste o teu servo. Quando atravessei do Jordão, quer dizer, quando a gente se encontrou pela primeira vez, eu tinha apenas um cajado. Mas agora possuo uma grande família. Glória a Deus. Estão percebendo? Fala assim, um encontro com a presença de Deus. Cada encontro que você tem, igreja, com a presença de Deus, as coisas na sua vida mudam. Estão entendendo? Jacó aqui é uma expressão
do que acontece quando você, mesmo sendo uma pessoa ruim, mesmo tendo feito tudo de errado na sua vida, mas quando você decide viver com Deus, quando você decide viver para Deus, as coisas começam a mudar. Ó, ele ia ter que voltar para casa agora, mas quem estava esperando ele lá com raiva? O irmão. Vou ler o 11 aqui para vocês verem. Olha o medo que ele estava. Quando ele foi, ele não tinha medo de nada, que ele não tinha nada quando ele voltou. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as minhas crianças. Ele falou, se eu voltar para lá, meu irmão tiver com o exército lá, ele vai querer matar eu, meus filhos, vai querer matar tudo que o Senhor me deu. Verso 12. Pois tu prometestes, esteja certo de que eu farei o prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode com. Quer dizer, Jacó lembrou Deus da palavra que Deus tinha falado. Fala assim, Deus é fiel, igreja. Você não precisa ficar cobrando Deus das coisas que ele falou. Você não precisa fazer isso. Fala assim, eu preciso somente. Assim, eu só preciso confiar. O que Deus fala, Ele garante o que Ele vai fazer. Tudo que você precisa é depositar a sua confiança. Vamos voltar aqui, ó. Jacó teve o primeiro encontro. No segundo encontro, quando Deus apareceu para ele teve a família, teve a riqueza, os bens, ele prosperou. No terceiro encontro, agora Deus manda ele voar. Esse encontro agora que ele vai ter com Deus, ele vai ter um encontro face a face. Agora que o negócio vai pegar. Vai lá no verso 24. Desce aí sua Bíblia, vai no 24. Versículo 24. Jacó mandou, tinha duas caravanas. Ele mandou uma caravana na frente e ele, mais à noite, passou com a dele. Passou no ribeiro com a dele. E ali ele passou a noite. A Bíblia fala agora que a gente vai ler que ele foi ficar num lugar só. Verso 24, ó. E ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele ao amanhecer. Pensa assim, estava lá sozinho, de repente veio um homem e abraça ele. O que ele pensou? É alguém que meu irmão mandou aqui para me matar. Tá com aquele homem. Verso 25. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da sua coxa, na coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem tentou pegar Jacó ali, vendo que não ia conseguir dominar, colocou a mão na coxa. Fala assim, a mão na coxa. Ó, naquela época, quando o homem... Hoje em dia você pega na mão, sim ou não? Bença mãe, bença pai. Quando o pai de família ia abençoar o filho, ele colocava a mão na coxa. Amém? Glória a Deus. Presta atenção. Quando Jacó pediu a bênção ali para Isaac, provavelmente Isaac deve ter feito isso. Amém? Glória a Deus. Fala assim, esse homem que apareceu não era um homem, era Deus. Verso 26. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já me desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. A gente fica meio sem entender o que está acontecendo aqui, senão, poxa, o cara estava lutando com Deus, como assim? E Deus foi ali e pegou a parte do cara. Vai lá em Oséias. Melhor, Thaís, coloca aí pra gente, Oséias 12:3. Em Oséias mostra, o profeta Oséias, ele ilustra, ele explica um pouquinho do que aconteceu. No ventre da mãe, segurou o calcanhar do seu irmão, como o homem lutou com Deus. Põe o próximo, tá? E lutou com um anjo, e saiu vencer, chorou e implorou seu favor. Então a luta ali não vai a luta de soco, de murro, não é a luta. Vocês vão entender. Sabe quando Deus está falando uma coisa no seu coração, está querendo te guiar para um lugar, e você está resistindo. Jacó, aquele tempo todo, ele vinha resistindo à vontade de Deus. Sim ou não? Sabe quando o Espírito Santo está falando para você, ó, se batiza, se entrega. Deus cumpriu o que ele prometeu. Deus já tinha dado a família, Deus já tinha abençoado ele. Mas Jacó era totalmente o homem de Deus, sim ou não? Sim ou não? Jacó só tinha sido abençoado. Fala assim, a vida e a identidade. Ele só tinha tido a família, os seus bens, a sua riqueza. Mas ele ainda era a mesma pessoa. É aqui que entra o negócio. Quando eu e você se encontra com Deus, nos primeiros encontros, Deus quer nos dar boas coisas. A Bíblia fala que Deus tem bons pensamentos. Mas o maior desejo de Deus é fazer com que você nunca mais seja a mesma pessoa.
O maior desejo de Deus, por meio do Espírito Santo, é transformar a sua identidade, o seu coração. O maior desejo de Deus é moldar você por dentro. Glória a Deus. Estão compreendendo? E ele lutou com o anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou seu fá. Homem duro, homem mau, homem mentiroso. Agora está chorando e implorando o favor de... Por quê? Porque ele sabia que... Na verdade, o que aconteceu com ele? Ele se aquebrantou, ele sabia que precisava de Deus. Nada poderia acalmar a fúria do coração do irmão dele se Deus não intervisse. Estão entendendo? Por isso que ele falou, me abençoa, me abençoa. E em Betel, teve um encontro com... Que ali conversou com ele. Volta lá agora. Gênesis 32, 27. Preste atenção agora, igreja. Preste atenção. Ó, quando Jacó foi tomar o lugar de Esaú, o que o pai dele perguntou? O que o Isaac perguntou? Ele perguntou assim, qual o seu nome, meu filho? Eu não li aqui para vocês para não tomar tanto tempo. Mas ó, quando ele se passou pelo irmão dele, quando ele se aproximou do pai, o pai fez essa pergunta. Meu filho, qual o seu nome? O que ele respondeu? Ele respondeu, eu sou Esá. Ele usou o nome do irmão? Eu sou Esaú, meu pai. Aí o pai dele perguntou assim para ele, como é que você fez uma comida tão rápida, uma caça tão rápida? Blasfemou contra Deus. Ele falou assim, ó, não, foi o Deus do céu que me abençoou, meu pai. Só que o pai era cego. Então ele se passou pelo irmão. Você vê, Deus tocou na coxa dele. Esse toque na coxa, igreja, representa quando Deus fere. Fala assim, Deus fere para o bem. Deus fere para compreende? Sabe quando vem aquela palavra de Deus que fere o seu coração, que te confronta? Por que Deus faz isso? Porque Ele quer o seu mal, sim ou não? Porque Ele te ama. Porque Ele quer o seu? Ó, pensa assim, a imagem. O homem deslocou a coxa dele. Ele me abençoa, me abençoa, me abençoa. O anjo desloca a coxa dele, ele com a coxa deslocada, o homem pergunta para ele assim, ó, qual o seu nome? Qual que é o seu nome? Quando o anjo pergunta para ele, o que ele se lembra? O que ele se lembra? A pergunta que o pai dele? O que ele responde? Vamos lá. E Jacó respondeu, qual o seu nome? Jacó respondeu ele. O anjo aperta a perna dele ali e fala, qual que é o seu nome? Mas ele se lembra do que ele tinha que se arrepender. Estão compreendendo? Fala assim, a mudança só acontece quando eu me arrependo. Aquele lugar que eu sei que eu preciso mudar. Igreja, você pode esconder de mim, você pode esconder do seu pai, da sua mãe, da sua família, mas você sabe, a sua consciência, você para com Deus sabe, naquele lugar que você precisa de transformar, de mudança. Aquilo que aconteceu lá atrás e você esquece, finge que não aconteceu, sim ou não? Porque ele viveu a vida inteira como se nada tivesse a acontecer. Tem pessoas que ficam presas no álcool, presas nas drogas por causa disso aí. Ela viveu uma tristeza, uma frustração lá atrás e ela não superou aquilo, ela fica presa. Aí ela fica aqui, está presa lá atrás, mas fica tentando afogar a consciência, sim ou não? Sim ou não? Vou dar um exemplo mais simples para vocês entenderem. Sabe quando você termina um namoro, algo desse tipo, e o homem e a mulher geralmente, né? Vou citar a mulher, talvez seja mais frágil, né? Emocionalmente. A mulher geralmente fica muito entristecida. Tem mulher que tem ela procura uma fuga para aquilo ali. Ela começa a comer. Glória a Deus? Começa a comer, se vicia em assistir filme, série, fica entristecida. Por quê? Porque houve uma tristeza, uma decepção. Vocês estão entendendo, igreja? Você vê, Deus já tinha abençoado ele. Deus já tinha dado bens, Deus já tinha dado família. Mas ele sabia que dentro dele ainda tinha algo que precisava mudar. Vocês estão entendendo? Vocês podem receber bens de Deus. E Deus quer que vocês tenham coisas boas. Deus quer que a sua família seja abençoada. Mas se você não deixar com que Deus opere a transformação e a mudança no seu coração, você vai estar com Deus, você vai viver em Deus, mas alguma coisa vai parecer que está aí. Está errada com Deus? Sim ou não? A pergunta que o anjo fez para ele assim, qual que é o seu nome? Fala assim, o nome representa a identidade. O nome aqui não é só um nome. Ah, o nome dele era Jacó. Não, o nome representa a identidade. Sabe aquela pessoa
mundo que tem um apelido, sim ou não? Ah, esse daí é o mão leve. Por que é o apelido de mão leve? Por quê? Claro, porque ele rouba, sim ou não? Então o nome Jacó tinha a ver com as suas características, com a sua identidade. Fala assim, Deus quer mudar a minha identidade. Olha o verso 28. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você venceu, você lutou com Deus e prevaleceu. Olha o verso 29. E Jacó disse: peço que me digas o teu. Jacó pergunta o nome do anjo. O próprio Deus ali, igreja. Era uma teofania de Deus. Por que me pergunta o meu nome? E o homem, o anjo ali, foi eu abençoo? O próprio Deus. Vocês entenderam, igreja? O que foi o maior desejo de Deus? Cada encontro que ele teve. Nos primeiros encontros, Deus mostrou o amor que ele tinha. No segundo encontro, Deus mostrou o quão bem Deus queria ele. Deus deu a família, a riqueza. No terceiro encontro, Deus queria transformar o coração dele. Estão entendendo? Fala assim, Jacó virou Israel. Qual o significado de Jacó? É que para vocês, hein? Vamos ver se o sono pegou vocês, vocês estão prestando atenção. Qual o significado de Jacó? Ninguém? Levanta a mão para falar? Fala, Varu. Fala. Enganador, mentiroso. Qual o significado de Israel? Fala assim, o príncipe de Deus. Você viu? O bandido, o mentiroso, o sem vergonha, o ladrão. Depois de um encontro com Deus, se transformou em um príncipe. Igor, o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Eu e você, à medida que a gente tem encontro, não é só as coisas que a gente tem na nossa vida, nosso carro, nossa casa ou a nossa família que muda. Que a verdadeira transformação que acontece é dentro do seu coração. Você já não consegue mais ser a mesma P? Não porque você quer, não porque você se tornou religioso, não porque você, por causa da igreja, por causa do fulano, por causa do ciclano. Porque o seu coração teve um encontro pessoal com a presença de Deus. Você se encontra com Deus, igreja. Não precisa ninguém ficar te cobrando, te oprimindo. Sua própria consciência em Deus te deixa claro todas as. Para falar, digo a verdade, não minto, a minha consciência para com o Espírito Santo. Fala assim, o Espírito Santo. Ele é um agente de transformação. Percebe? Ele já tinha família, tinha riqueza. Mas ele ainda dentro dele se sentia como aquele que era um bandido, um salteador, que tinha feito algo errado com o irmão. Que tinha destruído a família. Mas Deus mudou a identidade. Ó, Thaís, coloca o verso 30 na versão NVI, por favor. NVI não, ACF. Vamos ler o verso 30 junto aqui, igreja, ó. Verso 30, na versão ACF. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto Deus face a face, e ele salvou a minha. Então, ó, eles já tinham recebido bênçãos de Deus, sim ou não? Ele recebeu família, recebeu riqueza, mas ele ainda não tinha sido salvo, porque ele ainda era a mesma Isso. Lembra o que Jesus disse? Se você não nascer você não pode entrar no reino de. Você que já recebeu uma bênção de Deus? Você que já recebeu coisas boas de Deus? Eu vou te falar uma coisa. A melhor coisa que Deus pode te dar é Ele mesmo. Pra morar em você. Essa é a melhor coisa que você pode ter. Jacó teve um encontro face a. Você acha que ele se tornou a mesma pessoa depois desse? Os outros ele foi até escapando, sim ou não? Sim ou não? Eu e você quando vem pra igreja, ô Senhor, se o Senhor abrir essa porta de emprego, eu venho todo dia. E você começa a trabalhar, nunca mais volta. Aí você está dentro da empresa, ô Senhor, se o Senhor me multiplicar o salário, Deus, eu prometo que eu vou estar aqui. Se o Senhor abençoar, aí Deus vai e te dá o salário. Senhor, eu quero ter uma família, quero ter uma esposa, quero casar. Se o Senhor me der uma esposa e casar, Senhor, eu prometo que eu vou te servir. Aí o Senhor vai da casa, da família, da esposa. Nessa daí, nesses primeiros encontros, é até como você fugir, sim ou não? Cá, lá e cá, lá e cá. Quando ele vem, quando ele se revela, acabou. Quando ele se mostra para você,
o amor dele te constrange. Sim ou não? O amor dele te quebra por dentro. Te quebranta. Te esmigalha por dentro. Você percebe que você não é merecedor de? Que tudo que acontece é por bondade dele. Sim ou não? Você vê, quando Deus apareceu a primeira vez, ele já foi prometendo coisas. Aqui ele já falou, Senhor, misericórdia, salva a minha. O Senhor já me deu a família, casa. E agora, Senhor, preciso de salvação. Estão entendendo? Fala assim, a salvação gratuita. Salvação, um dos maiores desejos e um dos maiores... Pensa assim, se Deus quer dar uma coisa para você, a primeira coisa que Ele quer te dar é a salvação. Agora pergunta por quê? Por quê? Porque Deus quer você perto dele. Deus quer você do lado dele. Deus tem prazer na sua vida. Você pode ser um bandido, um louco, você pode ter sido quem você foi. Mas Deus ama você. Você é criado à imagem e semelhança. Chama, deixar. Estão entendendo? Fala assim, Deus me quer do lado dele. Glória a Deus. Compreenderam? Fala assim, eu sou herdeiro das bênçãos de Abraão. Corre lá com a sua Bíblia. Gálatas 3:26. Ó, lembra que eu falei para vocês? A bênção que vinha de Abraão, Isaac. Ó, até aquele ponto ali, ele era o Deus somente de Abraão e de Isaac. Mas depois daquele encontro, ele se torna o Deus de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Gálatas 3:26. Porque todos... Põe o NVI, por favor. Todos vocês são filhos de... Mediante a fé em Jesus. Quantos de vocês creem em Jesus aí? Levanta a mão. Só para eu saber. Então essa palavra aqui está falando de mim e de vô? Porque todos vocês são filhos de Deus mediante Jesus Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revistam. Aqueles que nasceram de novo, vivam de maneira igual Cristo viveu. Próximo, Thaís. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Fala assim, então através de Cristo, eu tenho acesso a Deus. Eu tenho acesso à salvação. Eu tenho acesso às bênçãos de Deus. A mesma bênção que veio lá de Abraão. Hoje, pelo fato de você vir à igreja e crer em Jesus, sem você ter feito nada, você recebe gratuitamente o direito. Põe o próximo, Thaís. E se vocês são de Cristo, são também descendência de quem? Descendência de quem? E se vocês são de Cristo, vocês são descendência de Abraão. E herdeiros segundo a promessa de Deus. Então eu e você somos herdeiros daquela mesma bênção que veio sobre Jacó, que abençoou a casa, a família dele, que lhe deu condições de cuidar da família, que lhe deu bens, que lhe deu condições de sustentar os seus filhos. É a mesma bênção, sim ou não? Só que é o mesmo Deus que quer mudar o meu e o seu coração. Meu e o seu coração. Vocês estão entendendo? É o mesmo Deus. O mesmo Espírito Santo. É o mesmo que fazia lá atrás, é o mesmo que faz hoje. Glória a Deus. Compreenderam? Fala assim, eu sou. Feche seus olhos, fale com fé. Fala assim, eu sou. Fala assim, eu sou a descendência de Abraão. Fala assim, por causa de Cristo Jesus, eu tenho a oportunidade, a graça de receber a salvação. Obrigado, Jesus. Vamos ler a última parte aqui, corre lá em Gênesis. Gênesis 35. Gênesis 35, 1. Ó, ele teve um encontro com Deus. A Bíblia fala que ele voltou, se reconciliou com o irmão dele e ficou tudo certo. Depois disso, o que ele fez? Você vê que ele estava se libertando ainda, hein? A gente vai ler aqui, ó. E aí Deus aparece de novo. Citei para vocês aqui 4 vezes que Deus apareceu. Deus aparece agora de novo para ele. Gênesis 35, 1. E Deus disse a Jacó: suba a Betel e se estabeleça lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo dos seus ir. Lembra o Betel? O primeiro lugar que ele apareceu. E disse:
verso 2: E disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele: livrem-se dos seus deuses falsos, dos ídolos, né, que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Você vê, ele já estava com a família dele, ele já tinha sido abençoado por Deus com riquezas, ele já tinha sido abençoado com Deus, que ele já tinha se resolvido com o irmão dele, mas tinha o que no meio da casa dele, da família dele ainda? Um monte de ídolo, sim ou não? Daqueles negócios que os pessoal dão, os deuses falsos, amém? Os demônios, verso 3. Ele fala, se livra disso aí. Venha, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia. E quem tem estado comigo, por onde tenho andado. Verso 4. Então entregaram a Jacó todos os seus deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. O verso 6. E todos os que com eles estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Verso 7. E nesse lugar construiu um altar, ele deu o nome de El Betel, porque ali havia Deus se revelado a ele, quando fugia do seu irmão. Verso 9. Depois Jacó retornou a Padã Harã, e Deus lhe apareceu de novo e o abençoou. Verso 10, e disse: seu nome é Jacó, mas você não mais será chamado de Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Verso 11. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus abençoando de novo. Seja prolífero, multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações. E reis estarão entre os seus descendentes. Verso 12. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes. Verso 13. E a seguir Deus se levou do lugar onde estava. Verso 14. Jacó levantou ali uma coluna de pedra no lugar onde Deus tinha falado com ele, e derramou sobre aquele lugar uma oferta, e ungiu com óleo. O verso 15. E Jacó deu o nome daquele lugar de Betel, onde Deus tinha falado com ele. Então Deus chama ele de novo e fala: ó, aquilo tudo que eu te prometi agora está acontecendo. E agora os seus filhos, dos seus filhos vão sair os reis. Vai ser uma grande nação, que é a nação de Israel hoje. No último encontro de Jacó, ele passa a ser um homem agora, que não busca mais a Deus porque Deus pode fazer algo por ele. Ele já não busca mais a Deus por causa de uma necessidade que ele tem. Ele agora passa a ser um homem dedicado a Deus. Agora ele é um homem que ele não serve a Deus mais porque Deus pode ter uma coisa boa para oferecer para ele, mas porque ele provou a bondade de Deus na vida dele. Agora ele é um homem dedicado a Deus de todo o coração. Agora a identidade dele foi mudada. Tudo isso, fala assim, tudo isso por causa de um encontro com Deus. Um não, né? 4. Foram 5. Não vou ler mais aqui, senão vocês vão. Agora fala assim, Igor, como eu faço para ter um encontro com Deus? Se o que mudou a vida de Jacó, se o que transformou a vida de Jacó foi um encontro com Deus, o que você hoje faz para ter um encontro com Deus? Bem, vai lá em Jeremias 29:11, e a gente encerra. Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Importante que você leia isso aí, ó. Leia na sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, vamos Jesus, compre um, hein? Jeremias 29:11. Porque eu sou o Senhor, que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de lhe fazer prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Verso 12. Então vocês clamarão a mim. Virão virão o que aí? A orar. E eu os ouvi. Fala, seu encontro com Deus acontece quando eu oro. Fala assim, a oração. Todas as aflições que ele sofreu aqui, ele foi que quando ele orou aconteceu o quê? Eu vou ler o 12 e depois o 13 para vocês verem. Ó. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim e eu vos ouvirei. Verso 13 agora. E vocês me procurarão e me achar quando me procurarem
Quando me procurarem, verso 14, e eu me deixarei ser encontrado por vós. Só o comecinho do 14. Então ele disse assim, ó, vocês vão quando vocês orar, eu vou me revelar. Vocês estão entendendo, igreja? Fala assim, o que muda a minha vida é a oração. Se você não tem o hábito de orar, comece hoje. Digo, mas eu não sei orar, eu oro tudo errado. A Bíblia fala que ninguém sabe orar. Porque é o Espírito dentro de mim e de você que nos ensina. Fala assim, a oração não tem uma liturgia. Quando você começa a orar, você começa a falar aquilo que está no seu coração e pede a presença de... Fala, Deus, eu não quero ser mais o mesmo homem. Eu não quero mais ser a mesma pessoa. Eu não quero mais viver a mesma vida. Estão entendendo? Fala assim, eu só consigo viver uma vida para Deus se eu se encontrar com Ele. Igreja, se você não se encontrou com Deus, você pode vir à igreja. Vem à igreja, porque aqui é onde você vai se encontrar com Ele. Eu estou falando assim, se você não tem uma vida de oração, se você não tem um desejo. A gente leu ali que se você buscar de todo o coração, se você não tem um desejo de todo o coração conhecer a Deus, você vai vir à igreja, só que você não vai entender o que é a igreja. Você não vai entender o que é a comunhão, o que é o relacionamento com Deus. Você não vai saber o que você falar com Deus e ouvir. Você não vai saber o que é ter a presença de Deus morando em você. Você vai ver a outra pessoa falando de algo e você vai falar, não, mas eu acho que não é bem assim. A pessoa vai contar, eu ouvi Deus, Deus falou isso comigo. Nossa, Deus fez isso na minha vida. Você fala, não, mas não é bem assim. Por que não acontece na minha? Por quê? Por causa da orar? Glória a Deus. Quantos aqui gostariam de ter um encontro com Deus? Vocês não querem nada. Sim ou não? Como é que faz? Fecha o olho. Fecha o olho agora. Feche os seus olhos. Esqueça de todos ao seu redor.